Vamos ao pacote, então, que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou hoje ao presidente Lula. Contém uma série de propostas de ações jurídicas com o intuito declarado de combater atos antidemocráticos. Reportagem de Rudá Moreira. O pacote anunciado contém uma PEC que cria uma Guarda Nacional permanente responsável pela proteção da esplanada e da Praça dos Três Poderes, uma medida provisória para tratar de mudanças legais para criminalizar condutas na internet que configurem atentado ao Estado Democrático de Direito e 2 projetos de lei que aumentam a pena para quem organizar e financiar atos antidemocráticos e que agilizem a perda de bens de quem participe de crimes contra a democracia. As propostas devem ser entregues ao Congresso Nacional em fevereiro, após a aprovação final do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério da Justiça estuda estabelecer punições como a perda de cargo público e a impossibilidade de prestar concurso, além da criação de novos tipos penais para quem atentar contra a vida dos chefes dos 3 poderes. Pela proposta, as sanções seriam aplicadas não apenas a pessoas físicas. Empresas imputadas em atos antidemocráticos seriam impedidas de participar de licitações e de receber benefícios fiscais. Em reunião com secretários de Segurança Pública dos estados brasileiros, Dino falou sobre a responsabilização de plataformas digitais que abrigarem conteúdos golpistas. Certamente, nenhum dos estados das senhoras e dos senhores é possível, um shopping center, ter um stand, um quiosque no corredor ensinando a fabricar bomba, porque o shopping center seria responsabilizado se assim o fizesse. Mas outras empresas que operam no meio virtual consideram que não tem nenhuma obrigação jurídica com relação àquilo que lá transita. O governo federal anunciou nesta semana outra iniciativa para tentar moderar o conteúdo falso que circula nas redes sociais. A Secretaria de Comunicação Social oficializou a criação do Gabinete de Enfrentamento à Desinformação. Segundo Dino, a proposta apresentada hoje não busca censurar as plataformas, mas melhorar a velocidade de resposta das autoridades a crimes na internet. Nós não estamos tratando, portanto, de uma regulação da plataforma, nós não estamos propondo uma regulação sobre a definição do que é democrático e do que não é, nada disso. Nós ancoramos a ideia da responsabilidade das plataformas no cumprimento da lei penal. Aquilo que não pode nas ruas, não pode nas redes e assim sucessivamente. Carlos Melo, há vários aspectos a serem abordados, alguns deles bastante específicos e técnicos. Eu vou começar pelo mais abrangente, que é a sua avaliação sobre a resposta política desse governo à questão da desinformação. Bom, William, boa noite a você e a todos. Veja, alguma coisa precisa ser feita, e até porque as coisas são feitas depois de tudo o que aconteceu, né? Respostas institucionais são naturais. Mudar a legislação, endurecer a legislação, isso me parece absolutamente natural. A nossa questão aqui é que a diferença do vício para a virtude é a dose, né? O quanto que isso vai estar dosado, qual será o equilíbrio, qual será a prudência dessas medidas todas. Como você mesmo disse, ainda bem que isso vai ser definido pelo Congresso Nacional, portanto haverá debate, né? A sociedade também pode influir nisso. Agora, a resposta política me parece que é tentar conter um processo que não é só brasileiro, é um processo que está no mundo. A literatura tem mostrado isso fartamente, que está no mundo, que é essa sociedade moderna da hiperinformação, né, que chega a exceder os próprios limites da compreensão. E quando você pensa que ela serve para a inclusão das pessoas, ela acaba, na verdade, excluindo, porque cria bolhas, e o sujeito só se informa dentro da sua bolha, e cria ali todas as suas fantasias a partir das suas bolhas, à direita ou à esquerda, no meu caso, mas essas bolhas, elas de fato existem. Então, eu imagino que o mundo, né, a humanidade, precise de fato encontrar medidas institucionais, aperfeiçoamentos institucionais
que visem proteger a democracia. Vamos ver em que medida essas propostas, que até agora não passam disso, entregues ao presidente da República, atendem a esse seu apelo em termos de medidas institucionais que sejam capazes de enfrentar um fenômeno que você mesmo caracterizou como global. Quem está articulando essa resposta pelo governo Lula? Bom, o Ministério da Justiça que capitaneia isso, e o Flávio Dino que representa toda a resposta institucional do 8 de janeiro. Certamente, se não tivesse havido os atos golpistas no 8 de janeiro, essa agenda seria outra. Na primeira semana de governo, havia uma agenda, sim, de mexer nos esqueletos aí do bolsonarismo, reforçado pelo 8 de janeiro. Não haveria esse pacote sem o 8 de janeiro, mas o Ministério da Justiça e o PT também. O PT também entra e impulsiona isso bastante, esse debate do pacote. Agora, o pacote, acho que a gente vai detalhar. Vamos sim. Ele se insere dentro de uma parte de uma agenda que o governo, outros setores de governo, começam a querer sair também. Porque se fica só uma agenda punitivista, precisa ter punição, os responsáveis do 8 de janeiro, por aí vai. Ninguém está falando que não precisa. Mas já tem muita gente no governo sacando que se ficar só nisso e não cuidar de outras questões, se ficar muito um olhar só para o 8 de janeiro, muito um olhar só para o governo Bolsonaro e não cuidar ali da entrega na ponta para a população, melhoria, bolso, emprego, programas, políticas públicas, você não vai conseguir ter uma força para reeleger esse projeto político em 2026. Felipe, nesse ponto da conversa está evidente qual é o pano de fundo. É tentar entender se essa que eu mesmo, ao começar essa edição do WW, disse que é uma justa preocupação em lidar com esse enorme contexto de desinformação. A pergunta é a seguinte: quanto aí é justa preocupação em lidar com desinformação e quanto é uma bem articulada direção política de encurralar o adversário? Pois é, políticos mentem há muito tempo em todos os lugares do mundo e de diversos pontos do espectro ideológico, né? No Brasil, bolsonaristas mentem, petistas mentem, é óbvio que muitos deles às vezes estão falando a verdade, geralmente eles falam mais verdade sobre os adversários do que sobre si próprios. Geralmente sobre o próprio histórico, principalmente naqueles elementos negativos, eles embaçam bastante, usam narrativas que recortam a realidade. Então a gente vê desinformação por todo lado. Não é porque o bolsonarismo acabou levando a esses efeitos gravíssimos de uma tentativa de golpe de Estado, com invasão e depredação do patrimônio público nos prédios das instituições, que o petismo não recorria a uma desinformação. E é claro que os mecanismos tecnológicos eles foram se modernizando ao longo dos últimos anos e a exploração bolsonarista dessas ferramentas para deixar as pessoas presas numa bolha virtual, ela foi até o último limite, né? Vamos ver como é que o petismo vai se comportar a partir de agora. Houve ruídos ao longo desse processo, que eu sempre falo, da adaptação do arcabouço fiscal do país a essas novas ferramentas e a exploração política que é feita a partir... Eu estou falando tanto, né, de impacto fiscal que às vezes até confundo. O arcabouço jurídico. Jurídico, ok, tá, agora entendi. O arcabouço legal do país. Então você tem esse processo ruidoso, que é dessa adaptação. Agora a gente está vendo elementos para tentar especificar, atualizar essa legislação de uma forma a enquadrar as pessoas. Só que isso gera uma série de subdebates sobre todas as nuances. E as nuances se perdem no debate público brasileiro, que é muito maniqueísta, né? Então, essa proposta apresentada pelo Flávio Dino, ela ainda é muito genérica. Ela vai ter que precisar passar sob escrutínio no Congresso Nacional e a gente vai ter que analisar cada ponto. Vamos começar a entrar nos pontos, Raquel? Ou você prefere ainda ponderar alguma coisa sobre o ambiente mais geral? Não, podemos entrar nos pontos. Vamos lá, por exemplo, a ideia de acelerar ao máximo a retirada de conteúdos considerados antidemocráticos ou que, de alguma forma, não respeitem aquilo que está contido no Código Penal. Como é que vai ser isso? 2 horas tirar do ar? Eu não vejo problema, William. As plataformas mostraram na campanha eleitoral que elas têm capacidade de fazer isso, né? Teve aquela portaria do ministro Alexandre de Moraes em que se reduziu brutalmente o tempo, eram ali 48 horas para 2 horas. Seria um problema se isso fosse feito sem o pedido judicial.
Não é o que está acontecendo ali. Seria um problema se, como chegou a circular dentro do governo, você responsabilizasse as plataformas por todo e qualquer conteúdo que tivesse dentro da plataforma, por tudo que o usuário publica. Você praticamente inviabiliza. Que é um pouco o que o ministro Flávio Dino sugere, quando ele faz analogia com a loja que venderia a bomba. O quiosque dentro do shopping center. Que venderia a bomba. Você vê que o discurso dele é mais forte do que o que está no projeto. Então, você mantém que seja por um pedido judicial, que você tem o judiciário dando o aval para a retirada daquele conteúdo. Você só acelera num tempo de rápida disseminação de informações. Eu não acho que seja aí que mora o problema. O projeto ele chegou mais ponderado do que se imaginava. Ele tem esse conceito europeu, né? Que é o conceito esqueci agora o termo. Que é muito usado. Do debate na Alemanha, por exemplo. Isso, que é um conceito de você estimular que as plataformas tenham regras e que elas se esmerem mais na transparência. A gente vai precisar entrar no detalhe para a gente enxergar o que vão ser essas regras. Agora, um debate muito mais complicado do que esse, aí estou falando só de internet, fake news, desinformação, porque o pacote do ministro Flávio Dino envolve outros temas. Um debate muito mais complicado do que o que está lá no pacote do ministro Flávio Dino, por exemplo, é essa criação da Procuradoria de Defesa da Democracia dentro da Advocacia Geral da União. Vamos a ela, Carlos Mello? É um dos aspectos que tem levantado severas críticas. Trata-se de inclusive apelidado por muitas pessoas como o Ministério da Verdade. Ele estabelece o que são os conteúdos aceitáveis do ponto de vista de quem? Do ponto de vista de quem está no governo. Os governos têm que ser criticados, têm que ser cobrados, têm que ser o tempo inteiro fiscalizados. E aí cria-se uma procuradoria da verdade, eu não consigo encontrar outra palavra para isso, dentro da AGU, para trabalhar para o governo. Como que vai ficar isso? Até porque você certamente conhece a frase do Milor, né? Que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Né? Não tem que o nosso papel, seja no jornalismo, ou na academia, ou na análise política, é realmente apontar erros, por que não? Isso diz respeito à própria liberdade de expressão, à própria manifestação da cidadania. Eu queria acrescentar a uma questão que a Raquel colocou, quando ela fala da Procuradoria, né, esse tal desse Ministério da Verdade, que também na Secretaria de Comunicação da Presidência da República também se mobiliza ali para ter uma estrutura, não sei o tamanho dela, se é uma pequena estrutura, uma grande estrutura, no meu caso, mas também para dar respostas a isso. Né? Veja, o governo, é claro, tem que se defender num discurso político, mas começar a criar estruturas para isso, eu acho que corre-se o risco inclusive de aparelhar o Estado, corre-se o risco de reproduzir, em alguma medida, comportamentos que foram absolutamente deletérios, foram ruins para a democracia do Brasil nos últimos anos. Né? Essa questão, quando colocada no âmbito da justiça, né, e a lei sendo discutida pelo Congresso Nacional com participação da sociedade, ótimo, perfeito. Eu entendo isso como aperfeiçoamento institucional. Agora, quando você vai criando estruturas por decreto e tudo mais, então, eu acho que a gente começa a tangenciar um terreno pantanoso, um terreno complicado. Eu queria só, antes de repassar, William, acrescentar mais uma questão ao que a Raquel também falou, com relação às redes sociais, é que, não tenha dúvida, a hora que você vai lá e obriga as redes sociais a darem respostas rápidas, a não permitir que se tenha ali o quiosque de bomba no corredor do shopping center, é claro que isso as atinge, porque isso diminui engajamento, né? Isso diminui toda uma estratégia que eles têm ali, algoritmos, etc., para manter a rede em ebulição. Né? Então, isso vai ter que ser feito com vigilância, sim. As redes vão ter que dar respostas a isso e responder, né, na forma da lei,
se não cumprirem, né? A Raquel não disse nada diferente disso, eu só quero, na verdade, enfatizar. O Caio e a Raquel estão me pedindo a palavra, posso começar? Claro, por favor. Tá, eu acho que a questão de fundo toda, e acho que muito o pacote do Dino dialoga com a Procuradoria, de alguma maneira, a questão de fundo é a quem cabe o dever de moderação. Esse é fato. No pacote do Dino, o dever de moderação, pela ideia dele na coletiva, não tem o projeto ainda escrito para a gente ler, o dever de moderação, a proatividade cabe às plataformas. O que é tão perigoso quanto você determinar ao Estado esse dever de moderação. O que é tão arriscado quanto, pela legislação atual, você atribuir ao judiciário o dever de moderação. Porque uma coisa é você dizer que cloroquina não cura Covid. Isso é indiscutível. Então, beleza, vê a ordem, isso a plataforma consegue. Agora tem uma série de discursos com conteúdos pouco definidos que podem virar narrativas políticas, que são naturais, você dizer que o presidente é ladrão ou que o presidente é genocida. E ou aí? E a quem cabe... Ou que o TSE ajudou o Lula? A quem cabe isso? Vai caber ao Telegram, ou vai caber ao Facebook, ou vai caber ao Alexandre de Moraes, vai caber ao Jorge Messias, advogado-geral da União. E esse é um debate insuperado no mundo. O Marco Civil da Internet de 2014, ele atribui isso à justiça. Só que de 2014 para cá, e é uma boa lei, de 2014 para cá você teve trumpismo, você teve Bolsonaro e bolsonarismo, que utilizam muito desses recursos, não só eles, como instrumento de comunicação política e uma ferramenta política muito forte. Não imagino, tem no Congresso o PL 2630, que está há 2 anos... Que é para definir fake news. Do Orlando Silva. Então, há 2 anos não se define isso lá no Congresso. Não seriam em 20 dias que o Poder Executivo ia Você pôs um monte de coisa na mesa. Deixa eu só pegar uma por vez, para não confundir quem nos acompanha. Queria colocar um ponto. Mais cedo, Caio, eu e o Vac, a gente estava tendo uma conversa com o Pablo Hortelado, que é um especialista de internet, super respeitado, e ele estava entrando exatamente nesse ponto. Porque o nosso questionamento era de quem é a responsabilidade por definir o que é fake news, o que é desinformação. E o que o Hortelado argumentava, e eu achei que ele estava indo brilhantemente no ponto, é que você discutir isso é uma armadilha. Você tentar definir o que é fake news ou o que não é fake news. Tentar definir o que é verdade ou o que é mentira. O que é verdade ou o que é mentira. O que o Hortelado argumentava você tem que dizer o caso concreto, a consequência, se aquilo é ilegal ou não é ilegal. Então, se você tem uma campanha que está estimulando a não se vacinar, é ilegal. Você tem uma campanha a favor de golpe do Estado, você está fazendo uma apologia ao crime. Se você entra no que é legal e no que é ilegal, se você parte para o fato concreto, é muito mais fácil de você entrar do que se você ficar debatendo o que é fake news, o que não é fake news, porque aí se confunde com o discurso político. O meu ponto em relação a essa Procuradoria de Defesa da Democracia, do tal Ministério da Verdade, é que é o seguinte, é uma atribuição que a gente já existe hoje no Ministério Público. O Ministério Público faz isso, já está com ele. Tudo bem, também é uma atribuição da AGU, mas ela não tem um corpo específico para isso, ela está criando. Só que o advogado-geral da União, ele é o advogado do presidente da República. Ele é escolhido, geralmente, uma pessoa muito próxima do presidente da República, da inteira confiança dele. Só um minutinho, Vac. A chance de você ter uma mistura entre interesses de Estado e de governo numa equipe montada dentro da Advocacia Geral da União é imensa. Mas eu jogo isso para o setor privado, para as plataformas, por que não? As plataformas não têm seus interesses? E mais que isso... Peraí. E o judiciário também tem seus interesses. Todos têm. Por isso que o debate é complicado. A gente está falando executivo tem seus interesses, setor privado tem seus interesses ou não? Judiciário tem seus interesses, Congresso tem seus interesses. Espera, as plataformas... Raquel, há um ponto de fundo aqui que a gente não pode fugir dele. Foi abordado pelo Caio e em parte por você, que é o seguinte: quem define o que deve ser proibido? Em primeiro lugar. Segundo, o que deve ser proibido? Então, como esse debate é muito inspirado no que aconteceu na Europa, os especialistas olham para lá e percebem esse esforço de escarpar da armadilha. A armadilha é essa que você mencionou. Se você começa a tentar definir o que é verdadeiro, o que é mentiroso, no caso, por exemplo, desse Ministério da Verdade, o primeiro a ser pego seria o Lula.
Porque é óbvio que o impeachment da Dilma foi dentro das nossas regras constitucionais e legais, portanto, não é golpe. Ele seria o primeiro a ser apanhado nisso. Mas a questão é outra. Como que os europeus reagiram a esse ponto? Sobretudo na Alemanha, que está sendo o exemplo aqui para a nossa conversa. Eles estabeleceram uma instância chamada Serviço de Proteção à Constituição, que existe desde o final da Segunda Guerra Mundial e que define quais são as suas funções. No caso da Alemanha, é combater o extremismo de direita. Aliás, o chefe de governo alemão virá a Brasília na segunda-feira e essa é uma agenda dele com o Lula. Que tal é o esforço alemão de combater o extremismo de direita que está associado a símbolos do nazismo? A Alemanha é um país absolutamente livre, mas é proibido qualquer propagação de símbolos nazistas. Então, quando a gente vem para o Brasil, a gente está com a situação parada no legislativo. Ali há um esforço similar de definir o que é desinformação traduzido como fake news. Por que isso não anda? Olha, esse debate é muito sensível, né? Está bastante polarizado, foi o que a gente viu ao longo da corrida eleitoral, com o Alexandre de Moraes dando decisões monocráticas, o bolsonarismo reclamando, esticando a corda de um lado, o Moraes sob esse pretexto de evitar um golpe de Estado, tomando decisões que muitas vezes contornavam a Procuradoria-Geral da República. Agora, não há dúvida de que o debate vai precisar ser feito no Congresso Nacional, acho que a gente tem que ficar vigilante para que o governo não faça nenhuma manobra que impeça o debate no Poder Legislativo. E é claro que não pode ser uma iniciativa governamental o combate à desinformação como uma instância isolada, porque o governo tem seus próprios interesses no sentido de combater apenas a desinformação dos seus adversários, de perseguir os seus adversários por isso, que existe essa possibilidade, seja qual for o governo, não estou falando do governo Lula, seja qual for o governo. Então, assim, é natural que essa decisão acabe sendo tomada pelo Poder Judiciário, de um lado, mas que também se crie critérios, e aí esses critérios precisam ser elaborados da maneira mais específica, mais objetiva possível, para que as redes sociais atuem em relação àquilo que pode gerar uma ação coletiva de colisão com o mundo real. Esse é um tema do qual eu trato muito, tem um autor também no New York Times que escreveu ali um artigo também, que eu citei muito tempo atrás, porque eu tinha escrito outro, sobre a formação de uma bolha virtual em que as pessoas passem a habitar uma realidade paralela, mas onde há um poder de mobilização muito grande e há um determinado momento, que foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui no Brasil e no dia 6 de janeiro de 2021, 2 anos antes lá nos Estados Unidos, em que há essa colisão da bolha virtual da segunda realidade, né, como dizia o filósofo austríaco Eric Voegelin, com a primeira realidade. Então, assim, você impedir isso na raiz, que as redes sociais tenham mecanismos para evitar uma ação coletiva que está sendo arregimentada ali nas redes com um fim criminoso, isso me parece bastante necessário. Agora, os casos mais específicos, criminosos, a individualização das condutas, isso o Poder Judiciário vai ter que decidir. William, mas claro, então, o que eu queria ponderar? Porque o Caio colocou essa questão, né? A quem cabe definir e fazer o filtro. Da forma como está hoje no Marco Civil da Internet e que é o que o pacote do ministro Flávio Dino ele mantém, as plataformas têm um papel ativo pelo seguinte, as pessoas continuam com o direito de publicar o que elas quiserem, entre aspas, né? Elas têm ali a liberdade, isso não está cerceado. Só que aí as plataformas exercem uma função que eu acho que é próprio de qualquer, e elas são hoje um meio de comunicação, que é realmente uma função de filtro. Elas vão botar lá uma série de algoritmos para tentar pegar o máximo que elas puderem de coisas que estão erradas, como a gente faz numa página de jornal, só que você imagina que é um universo gigantesco. Quando você estabelece eu estou procurando aqui o termo que se usa em europeu e ainda não consegui, mas quando você tenta estabelecer mais regras para que as redes façam essa regulação, não é que você está deixando tudo isso na mão das redes, mas você não está tendo uma instância de governo, um grande olho aí para estabelecer isso por nós. Na verdade, você está deixando que as pessoas se manifestem, você está criando filtros matemáticos, algoritmos, para filtrar isso. O que você está procurando chama-se autorregulação regulada. Então, o que seria o final disso? As coisas escapam aos algoritmos. As pessoas que se sentem atingidas vão ao judiciário. O judiciário
dá ou não dá ganho de causa, aciona e aí as plataformas têm 2 horas para tirar do ar. Eu acho que o sistema ele é o mais próximo que você consegue de algo em que você mantém a liberdade de expressão. E o judiciário tem, sim, interesses políticos, como o Caio estava colocando, mas ele ainda é a instância de dirimir conflito no país. Essa combinação da qual eu estava falando, né? A regulação das redes e o poder judiciário. Ok, autorregulação regulada. Essa é a expressão que eles cunharam na Europa para estabelecer esse mecanismo ao qual você se referiu. Há outro ponto ao qual você se referiu, que eu passo agora para o Carlos Mello. Você se referiu a interesses do judiciário. Eu traduziria isso com outra palavra. Diria, em que medida as circunstâncias do embate político atual, Carlos, que são de excepcionalidade, e essa excepcionalidade conferiu a um integrante do STF, no caso o ministro Alexandre de Moraes, poderes excepcionais que vêm sido exercidos de forma excepcional, em que medida é que isto está pautando o que se considera justa e necessário combate à desinformação? Bom, antes de uma resposta objetiva a isso, entrando no caloroso debate, né, aí do estúdio, veja, essa questão, se você for pensar num árbitro, de forma alguma pode ser um árbitro de governo. Isso é uma questão de Estado. Tem que ser tratado como uma questão de Estado. Então não é a Advocacia Geral da União, não é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República ou qualquer órgão que se crie assim. Não pode ser. Isso é uma questão de Estado. E, nesse aspecto, é a Justiça. A Justiça precisa dar conta disso. Eu imagino que o próprio debate talvez leve, né, a formulação de algum órgão especial, alguma definição de algum ramo da justiça ou até delegacias ligadas a isso, mas é claro, né? não pode ser o executivo, né? Isso tem que ser tratado pela lei, isso tem que ser tratado pelo Estado. E aí, a justiça que se tem é a justiça que nós temos, né? Esse momento específico da história do Brasil, onde a ação de um determinado ministro foi de fato importante, né? E que foi definida pelo Pleno. Não foi ele que decidiu sozinho, o Pleno lhe deu autoridade para isso, né? Isso também tem que ser superado. Um momento de excepcionalidade que tem que ser superado. Não pode ser uma questão de um juiz ou de um grupo de ministros, de magistrados. Isso tem que ser uma questão de um juizado, isso tem que ser uma questão de Estado, porque isso solapa a democracia. O risco que nós corremos, né, agora, recentemente, e ainda corremos, né, colocando isso para o futuro, é muito grande. O que aconteceu no dia 8 de janeiro não foi uma questão boba, de menor monta, né? Aquilo foi, de fato, uma tentativa de golpe de Estado, de derrubada de um governo, né? E que não surgiu no dia 8, surgiu de um processo, né, que foi, de alguma forma, desenvolvido, né, cresceu, tomou corpo ao longo de alguns anos, né, e que veio pelas redes sociais. Então, me parece que, só para resumir, não é uma questão de Estado, não é uma questão de governo, é uma questão de Estado, e a gente vai ter que criar um juizado talvez especial para isso. Agora, não é uma lei especial. O que a Raquel colocou agora há pouco, citando o Pablo Hortelado, eu acho que é perfeito. Se a gente ficar perdendo tempo tentando criar o ótimo, nós vamos ser inimigos do bom, né? Então, se ficar com muita conceituação, o que é fake news, o que é isso, o que é aquilo, eu acho que basta o caso concreto, né, quando deparado com todos os diplomas legais que existem, Código Penal, Código Civil e assim por diante. Agora, para ter agilidade, né, porque não adianta o cidadão entrar na justiça, esperar a justiça se manifestar e depois de 2 horas a rede social agir. Porque isso pode levar semanas. Você precisa ter algo mais específico para agir rapidamente. Carlos, deixa eu colocar um outro ponto aqui, que é do qual não falamos, do Ministério Público. Verdade. Como que fica? Porque se há nessa discussão um sujeito oculto, sobretudo quando a gente considera o 8 de janeiro, é o papel do Ministério Público. Nós temos uma instituição que ela protege a Constituição nesse sentido. Ela investiga, denuncia e apresenta essa denúncia à Justiça.
Em que medida agora isso entra no cálculo político do PT e do governo? Como tratar o Ministério Público? Bom, o Ministério Público, majoritariamente, hoje, ele tem uma oposição à liderança maior do Ministério Público, que é o Aras. Então, a gente pode fazer um cálculo político de que, tanto que a inclusão do Bolsonaro na investigação do 8 de janeiro é resultado de uma ação de 79 subprocuradores e procuradores da República que apresentaram ao Aras o pedido e no dia seguinte que ele apresentou. Então, você tem um momento, ao contrário de 5 anos atrás, ao contrário da era Janot, em que você tem, não a cabeça, mas você tem a base do Ministério Público, eu não vou dizer alinhada, o governista, mas eu diria contrária à era anterior e à era Aras, que simboliza para o Ministério Público isso. O PT, todas as informações que a gente tem, o governo Lula, o Palácio do Planalto atualmente, ele, curiosamente, ele prefere um modelo de sucessão do Aras, que, salvo engano, é em setembro, muito mais um Aras do PT do que um novo Janot, que faça e promova ações e por aí vai. Todo governo prefere ter aliado em todos os locais. 0 pessoas, né? Sim, mas tanto que, e o resultado maior disso, o Lula, a partir de 2003, adota a lista tríplice, Bolsonaro rompe com a lista tríplice, o Congresso adora, reconduz, né? Reelege o Aras, e agora você tem as sinalizações da possibilidade de não haver um respeito à lista tríplice, a despeito de todo esse movimento dos procuradores e do Ministério Público. Carlos está pedindo a palavra, Carlos? Estou sim. O Caio agora há pouco citou outra questão importante. Veja, o Marco Civil da Internet é de 2014, não faz 10 anos. E ele, embora seja bastante avançado em vários aspectos, ele também, em vários aspectos, já ficou ultrapassado. A transformação nesse campo é muito grande, é muito rápida, é acelerada, né? Mas também essas transformações arrastam outras questões, né? Por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, né? Precisa também de um ajornamento, precisa de uma atualização, precisa rever esse modelo, porque se a gente partir para esse caminho de cada governo escolhe o seu procurador-geral, nós estamos perdidos, né? Então, me parece, William, que nesse debate todo está faltando um elemento fundamental, que é a sociedade, né? Não a sociedade mal informada, né? Mas uma sociedade, organizações da sociedade, aquilo que nós chamávamos lá na década de 80, você se lembra bem disso, você é tão velho quanto eu, não é? De sociedade civil organizada. Não é? Isso parece ter desaparecido, não é? nesse processo todo. Organizações que eram muito ativas e que davam grandes colaborações para o debate e na fiscalização, parece que nesse processo todo dessa última década se enfraqueceram, tanto quanto a Procuradoria-Geral da República. A Raquel me pediu a palavra. Não, só queria enfatizar o que o Caio e o professor estão falando, o professor Carlos Mello, William, no sentido do quanto essa captura da Procuradoria-Geral da República, eu ia dizer pelo bolsonarismo, mas na verdade como o Caio B apontou, é pela classe política, porque o Aras foi reconduzido por ampla aprovação, todos os partidos estão ali em torno dele, e quando se diz, né, que o Lula talvez queira um Aras para chamar de seu, os danos que isso provoca para a sociedade, porque o inquérito das fake news, ele é consequência de você não ter uma Procuradoria-Geral da República atuante. Toda essa discussão que a gente está vendo sobre esse Ministério da Verdade também é consequência de não ter o Ministério Público fazendo o papel que lhe é devido. E aí isso nós estamos num tema relacionado a sociedade brasileira. Se você ampliar isso aí para diversos outros temas, e aí podemos falar desde corrupção até várias outras coisas, a falta que faz essa instituição funcionando da maneira devida é imensa. Você vê o caminho que a gente fez nessa conversa do WW?
Nós estamos examinando um pacote proposto ao presidente, por sua vez o levará ao Congresso, para tratar de desinformação. E a nossa roda agora de conversa chegou ao papel das instituições, não só a resposta institucional a isso, mas onde que elas não trabalharam, onde que está aí a capacidade de fazer com que elas respondam ao que precisa. E a criação de mecanismos para que elas atuem. Quer dizer, quando há uma omissão deliberada, ou o sujeito tem que ser condenado por prevaricação, ou ele tem que ser apiado do cargo por meios legais. E ainda há uma discussão anterior, eu acho que o professor também indicou isso. Quer dizer, qual é o critério realmente de nomeação dos comandantes desses órgãos tão importantes? Eles estão corretos no Brasil, eles não precisam ser repensados? É claro que isso não interessa à classe política, mas olha só como a excepcionalidade desse episódio foi turbinada pela omissão de Augusto Aras, cuja complacência com a classe política foi bem-vinda para os parlamentares e para os políticos de uma maneira geral, tanto que eles o reconduziram, mas para contornar a PGR, o Alexandre de Moraes passou a ignorar completamente o Ministério Público Federal. Então você tem um sistema todo disfuncional por questões que muitas vezes a sociedade não quer tratar, que é a complacência com aquilo que está errado. E isso envolve gente de todos os lados.